A vida é mudança contínua. Sim, bem isso que você ouviu. Mudança contínua. Isso significa que não existe uma ordem na vida e que impera a desordem? Não. A mudança é justamente a ordem. A mudança constante da vida impõe ao ser humano a necessidade dele estar ativo. O movimento é uma lei. O movimento é a vida. E a vida é mudança constante e contínua, porque se não fosse, nós estagnaríamos, nós não conseguiríamos nos desenvolver em coisa alguma. Então é inútil o ser humano querer chegar num ponto na sua vida em que nada mais mude, em que tudo seja certo, garantido, constante, que não surjam mais imprevistos. Isso seria a morte, seria a paz do cemitério, né? Paz entre aspas. A vida ela é constituída de tal forma que quando o ser humano alcança um determinado patamar, uma determinada situação, logo surgem outras necessidades de movimento, de transformação, de mudança, de aperfeiçoamento, porque o nosso aperfeiçoamento espiritual ele não tem um limite, ele não acaba aqui ou acolá. A nossa possibilidade de desenvolvimento é ilimitada. Sempre existe algo a ser melhorado, a ser lapidado, a ser rearranjado. E por isso que a vida é mudança contínua, para que nós possamos estar em constante movimento. E somente quem se movimenta junto com a vida, estando no fluxo da vida, se encontra saudável nessa vida, corporalmente, mentalmente e espiritualmente. Onde o espírito se movimenta, o ser humano se equilibra. E daí o corpo vai bem, a mente vai bem, a sua existência como um todo caminha para frente. Porque esse é o objetivo da vida. Estamos aqui para quê na Terra? Para nos divertirmos, para ficarmos no nosso ninho de comodidades, para ficarmos curtindo. O objetivo da vida é esse? A curtição, as festas, os prazeres, os passatempos, os divertimentos. O objetivo da vida é propiciar isso ao ser humano? Não. O objetivo da vida terrena, da nossa encarnação aqui na matéria grosseira, é a busca pelo nosso aprimoramento. Não há outra razão e outro motivo para estarmos aqui. E por isso a vida é mudança constante, contínua. E isso não significa que não existe uma ordem, porque na própria mudança há uma ordem. A nossa vida é orquestrada por uma força maior. Por trás da nossa vida existem inúmeros seres trabalhando invisivelmente para que nós possamos estar aqui no plano terreno e possamos aprender com tudo. Abdrushim descreveu muito bem em sua obra Na Luz da Verdade a quantidade de seres enteais que aí estão, tecendo e costurando os destinos humanos, dando forma na matéria sutil às palavras, os pensamentos, os sentimentos, as ações, as atitudes, as mudanças. Em torno de nós existe uma verdadeira tecelagem sendo tocada pelos seres enteais, que pegam os fios das ações humanas e vão tecendo formas, configurações, destinos, consequências, resultados, vivências que terão que ser experimentadas
para que nós possamos aprender com aquilo que fornecemos, ou melhor, com a consequência daquilo que fornecemos, seja através do pensamento, da palavra, da ação, né? Tudo o que nós fazemos traz uma consequência. É a lei do retorno. E tudo o que lançamos para o universo, seja algo bom ou ruim, experimentamos mais cedo ou mais tarde. E por isso a vida é mudança contínua. Porque a cada instante alguma coisa está voltando para nós. Algo está retornando. Algo está cobrando de nós o fechamento de um ciclo, o cumprimento de uma responsabilidade. Estamos sempre de cara a cara com o destino, tendo que desfazer alguma coisa, precisando melhorar em outra, e por aí vai. E assim a vida acaba sendo mudança contínua, porque somente na mudança contínua nós vamos aprendendo, vamos aperfeiçoando o nosso ser. E muitas pessoas têm medo disso. Querem uma vida segura, uma vida estagnada, uma vida engessada, mesmo que sem emoção. A grande doença do mundo hoje é a falta de emoção, essa vida sem emoção. Não estou falando da depravação, da sensualidade, de toda essa decadência comportamental. Falo das verdadeiras emoções, falo dos sentimentos intuitivos. A grande doença da humanidade é a falta de emoções, no sentido dos sentimentos intuitivos, que são as verdadeiras emoções. Então, as pessoas preferem uma vida racional, esquadrinhada, toda certinha, onde os resultados possam ser calculados de forma premeditada, segundo os interesses do cabeção. Só que tudo isso engessa a vida. O ser humano não deixa a vida fluir dessa forma. E daí tudo se torna chato. E daí, por outro lado, surgem os revolucionários que querem inovar, achando que estão dando origem a uma nova vida, mas apenas invertem os valores. Estão muito longe das verdadeiras emoções, dos sentimentos intuitivos que devem governar a vida humana para que ela possa ser saudável emocionalmente. Então nós precisamos recuperar como humanidade a capacidade de intuir a vida. Somente assim a existência pode ser preenchida por emoções verdadeiras, por sentimentos intuitivos que confiram um sentido a tudo. E os sentimentos intuitivos são movimento. E quem vive intuitivamente não teme a mudança contínua da vida. Vai aprendendo com essa mudança, vai fluindo junto com essa mudança. Quem é intuitivo almeja essa mudança contínua, porque a mudança é vida. A mudança é vida. Enquanto que essa estagnação é a morte, essa estagnação é materialista, onde o ser humano quer apenas coisas garantidas e seguras, isso é a morte, é a falta de emoções verdadeiras. E daí, no intuito de encontrar substitutivos para essa falta de emoções, os seres humanos partem para as depravações. Uma vida depravada não é uma vida repleta de emoções. Ser alguém depravado não é ser alguém com emoções saudáveis, com um emocional saudável. Não confundamos o emocional com a depravação. São coisas completamente diferentes.
Temos de um lado o dogmatismo daqueles que levam uma vida certinha demais, e do outro lado a depravação daqueles que invertem os valores e querem revolucionar tudo. Mas nenhum desses caminhos é o correto. O ser humano precisa de um novo caminho, pautado nas verdadeiras emoções, resultantes de uma vida intuitiva, onde o Espírito aponta o caminho da vida, permitindo a cada um viver de forma equilibrada, harmônica e saudável. Somente vivendo espiritualmente o ser humano alcança esse estado de espírito. E daí se conforma e se sente feliz com essa mudança contínua da vida. Caminha junto com essa mudança, porque é na mudança contínua da vida que o ser humano aprende, que ele se aprofunda em si mesmo, que ele expande a sua visão existencial, que ele cresce como ser humano, que ele agrega valores à sua existência. É na mudança que nós crescemos, não na estagnação. E nem na depravação, porque a estagnação e a depravação são os dois extremos, sendo que a depravação é uma estagnação. A depravação é praticada por aqueles que veem que a sociedade está estagnada e daí invertem os valores, partindo para a depravação. E é outro erro. É outro erro. Então, ou o ser humano desperta espiritualmente, vive intuitivamente, no fluxo contínuo da vida, nessa mudança contínua, nessa transformação contínua, nessa metamorfose contínua, perdendo o medo da mudança, ou o ser humano desperta e perde o medo da mudança, da verdadeira mudança, não a libertinagem e a depravação, não vamos confundir as coisas, ou o ser humano encara a vida como uma escola que sempre quer lhe ensinar algo novo através da mudança, ou ele continuará estagnado, procurando subterfúgios para a estagnação na depravação, o que é outro erro terrível que muitas pessoas cometem hoje. Então, a vida é isso. Mudança contínua, porque o espírito é movimento, a vida é movimento, a obra de Deus é movimento, as leis espirituais estão em constante movimento, a vontade do Criador cobra de nós movimento, para que possamos crescer e nos aprofundarmos como seres humanos. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!